Salve, salve, galera! Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Salve Rio, um bate-papo descontraído que mostra o olhar da juventude para as múltiplas vertentes e complexidades da cidade do Rio de Janeiro. E o nosso primeiro convidado... Você está nervoso? Eu tô sempre nervoso. Você vê que ele está falando descontraído, mas as múltiplas complexidades, isso aqui e tal. Relaxa. Respira. Bate papo e tal. Prazer estar aqui com você, Salvino. Obrigado pelo convite. Prazer enorme participar aqui do Salve Rio. E esse salve não tem nada a ver com o Salvino, né? É uma leve coincidência. Leve coincidência, isso aí. Estamos aqui, o nosso primeiro convidado, como já se apresenta, ilustríssimo prefeito Eduardo Paes, o mais carioca dos cariocas. Prefeito, eu estava te devendo aqui esse podcast por conta de uma live lá atrás. E é com essa história que eu quero começar o primeiro episódio do podcast. Queria contar para vocês que eu fui voluntário na campanha do prefeito em 2020. E ele me convidou... Voluntário mais ou menos que eu sempre pagava os jantares dele e tal. Enfim, depois da agenda a gente ia comer um japinha, tomava um saquezinho e eu pagava a tua conta. Eu confesso que eu fiquei mal acostumado, viu? Conheci o mundo. E o prefeito me convidou para fazer parte da primeira live, para assistir a primeira live de campanha dele. Uma estrutura muito bacana, toda a equipe fez um mega cenário, tudo muito bonito. Começou a contagem regressiva. 10, 9, 8, 3, 2, no 1, buf, apagou tudo. Salvino sentou em cima da tomada. Desligou a tomada toda do negócio. Ao vivo, live, exatamente. Ao vivo. Prefeito, naquele momento ali, só passava na minha música. A música na minha cabeça. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Eu imagino que você tenha ficado muito ali na tampa, né? Quase saiu da graça comigo. Me conta, o que você pensou ali? Não fiquei, não. Acho que assim, primeiro, Salvino, acho que é um negócio que eu destaco sempre quando eu falo e é sincero, né? Eu acho que a tua presença na campanha foi muito importante. Na primeira que era uma campanha, você viu ali, a gente enfrentava, né, o governo federal apoiando o prefeito da época, o governo estadual com a sua candidatura também apoiando o governo da época, e tinha lá o prefeito que tinha a máquina toda, né? E foi uma campanha muito dura, muito acirrada, e com muito pouca gente, né? E um time basicamente de voluntários, né? Tirando essa galera que fazia a parte mais de comunicação profissional, o resto de todo mundo era voluntário. Eu me lembro ali, você trabalhava acho que na defensoria na época, estava estudando ainda, enfim, saía da aula, saía da defensoria e ia me encontrar pelos lugares. Então você tinha muito crédito até para pagar. Óbvio que eu queria te dar uns cascudos ali no dia, mas você tinha muito crédito ali até para acabar com a live, fazer a live não ser tão live assim, ou atrasar a live, né? Mas eu acho que você teve um papel fundamental na campanha. E essa história do cara que tem a tua origem, que representa essa coisa da maioria da população da cidade, que é uma juventude que vem da comunidade, que vem da favela, que vem da periferia e que tem muito pouca atenção no poder público, né? E aquela história, por mais que você faça política, você busque representar os diferentes segmentos da sociedade, é impossível, né? O que eu sou? Eu sou um cara da classe média, do Rio, enfim, que nasci numa situação melhor, com mais condições. Então, assim, eu busco representar a cidade toda, mas eu não, né, já estou mais coroa, então não sei qual é a realidade, né? Por mais que eu compreenda, que eu entenda, não é a minha realidade, é a realidade do jovem, da Cidade de Deus, da favela, que está ali buscando seu espaço. Então, você cumpre esse papel muito bem agora na Secretaria da Juventude, mas na campanha também, né? Dando aquele toque, aquele alerta, falando das coisas. Então, isso é super importante. Eu busco me cercar de pessoas que têm os mesmos propósitos, mas que não são exatamente iguais a mim, né? Da minha realidade eu entendo pra caramba. Um bom papagaio de pirata, vocês viram, né? Tá sempre ali. E, prefeito, isso é alguma coisa do ímpeto da juventude, né? E queria saber de você, no início da sua carreira, se teve algum momento assim marcante que você consiga lembrar e compartilhar com a gente, uma coisa lá Salvino, desligar a live. Cara, não lembro de nada agora, mas, cara, muita. Eu acho que no começo, né, você quando essa coisa da exposição para a vida pública, você começa a falar da entrevista, ganhar uma dimensão pública, uma notoriedade, a chance de você falar merda, desculpa a expressão, é enorme, né, de você fazer algum tipo de deslize desse. Então, deve ter vários aí na minha vida, não sei o que vou ficar lembrando aqui,
assim, alguma coisa específica, sei lá. Eu me lembro, a primeira campanha que eu fiz com o César Maia, né, em 1992, a campanha dele para prefeito, que, enfim, também foi uma campanha muito dura, era uma campanha também muito voluntária, eu acompanhava ele como você. Na época, eu estudava Direito e trabalhava no História de Advocacia. Eu me lembro que eu saía do trabalho da faculdade também, ia acompanhá-lo à noite e nos finais de semana. E, enfim, era uma função muito parecida. Claro, dentro de outra perspectiva, dentro de outra realidade. Então, mas não me lembro assim, de uma cagada monstra, não. Uma pena, achei que a gente ia cavar uma belíssima história aqui hoje. O cara tá por aí. Prefeito, nossa terceira pergunta aqui é um pouco mais... O pessoal gosta do House of Cards da política, né? Gosta de saber dos bastidores, do tititi. Trazendo aqui agora para a atualidade. O processo de criação da Secretaria de Juventude, de onde surgiu isso, como foi essa articulação? Aí eu confesso que é uma coisa que até eu quero saber. Eu acho assim, acho que tem muito a ver com você, Salvino. Né? Quer dizer, as pessoas às vezes reclamam, né? Poxa, tem muita secretaria. Né? Dar a secretaria, dar um status de secretaria a um determinado tema, permite que aquele tema seja prioritário. Né? Secretarias como a Secretaria da Mulher, como a Secretaria da Juventude, são secretarias que têm as suas políticas públicas específicas, como você desenvolveu várias, mas elas são transversais. Né? A obrigação de uma secretaria como a Secretaria da Juventude é cutucar os outros departamentos da prefeitura, o próprio prefeito, para aquele determinado tema. Então, assim, eu acho que teve muito a ver com o desejo, óbvio, que tinha, a juventude marginalizada, esquecida, é uma realidade da cidade, é uma parte importante da população que precisa ser atendida, mas a sua presença, sem dúvida nenhuma, me inspirou a criar a secretaria. Né? Eu olhei e falei, esse moleque é bom, né? Malandro, sabe das coisas. Claro que às vezes eu tenho que dar uns catiripapo nele, dar uma puxada na rédea, faz parte do processo educacional, mas eu acho que tem isso, né? Tem muito a ver com o papel que você podia desempenhar ali. Então, foi a partir daí a decisão. Eu não me importo, né, de você ter a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Juventude, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Defesa dos Animais, porque isso ajuda você a colocar o tema no primeiro escalão, né, numa relação direta com o prefeito. Você imagina, eu boto assim no meu radar, eu devo ter, que até um número exagerado, tá? Do ponto de vista de gestão não é nem o adequado, mas eu devo conversar diretamente com umas 50 pessoas. Né? É equivocado isso, devia conversar com menos gente. É isso que me faz acordar mais cedo e dormir mais tarde. Né? Mas se você não tem, se a juventude é uma coordenadoria, uma subsecretaria, né, o tema não vai estar sendo trazido para mim com a intensidade com que você traz. Você é chato pra caramba, no bom sentido, você elogia o secretário aqui, cobra pra caramba e está lembrando a gente o tempo todo dessas questões. E, prefeito, falando também ainda sobre gestão, hoje nós temos o novo sistema de bilhetagem da prefeitura e é um tema que também interessa muito aos nossos jovens. Aliás, já mudando aqui, falando de juventude, não é mais prefeito, a partir de agora é Dudu, para os íntimos. Tá certo. Dudu, a nova bilhetagem, como ela vai funcionar para os universitários? Assim, a gente segue... O que é a sacada dessa bilhetagem? Primeiro, né? A Rio Card pertence aos donos de empresas de ônibus. Então, cara, eu usei essa expressão quando a gente apresentou o sistema, o JAE, que é um pouco deixar a raposa cuidando do galinheiro. Né? Não dá. Isso era um equívoco do sistema, o que era possível ali atrás, ok, mas hora de fazer essa mudança. Então, a partir de agora, a prefeitura passa a ter o controle do sistema. Né? E aí a gente tem uma coisa que é básica, que é a informação. Quanto arrecadou o sistema, quanto eu tenho que dar de subsídio, quais são as linhas mais demandadas. Então, tem mais transparência. Né? Isso é a maior revolução. Às vezes, a chegada de um ônibus amarelinho novo, um novo terminal, a reforma de uma estação, ela é mais simbólica, mas esse novo sistema ele é transformador nessa lógica. É o chamado fim da caixa preta, né? Acabar com essa caixa preta. O que a gente faz? Além do sistema ser muito mais eficiente, mais prático, sei lá, você bota aquele wallet, aquela carteira, né? Vai poder fazer por aproximação. Tecnologias que até o Rio Card, depois que a gente listou, começou a introduzir agora, depois de muitos anos, maltratando a população. Mais lojas, mais ATMs, né? Mais possibilidade de trabalhar com o sistema. Basicamente, você mantém os benefícios existentes. Né? Você tem os benefícios previstos em lei, estudante da rede pública, tal, enfim. E a gente ampliou esses benefícios para universitários,
né? Claro que com alguns critérios, né? O cara que tem grana, enfim, que tem condições de pagar, sua passagem paga, mas aquele estudante está na universidade pública, no ProUni, nesses programas, né? Que comprove ali a sua necessidade, a gente faz a gratuidade do bilhete. Então, isso serviu para secundarista, serve para o ensino fundamental, que no caso da Zona Oeste tem lá o ônibus da Liberdade, quer dizer, um conjunto de políticas que permitem essa mobilidade. É o chamado direito à cidade, né? Quer dizer, você ter um transporte de qualidade. Eu acho que a gente caminha, desde que esse tema tenha um financiamento nacional, a gente caminha para a tarifa zero, né? Eu acho que esse é um caminho que o Brasil vai seguir. É óbvio que os municípios assumirem isso totalmente é impossível, né? A conta não fecha. Mas você ter uma política nacional, que eu tenho certeza que o presidente Lula tem sensibilidade para isso. Por exemplo, pegar o Vale Transporte, né? Botar para pagar essa conta junto. Quer dizer, tem uma série de medidas que podem ser feitas, né? Que vão levando a tarifa a ter subsídio. Isso representa um custo, não tem almoço grátis. Né? Hoje a gente coloca 1 bi por ano para que a passagem não aumente, né? Esse sistema todo ele deve custar uns 4 bi. Né? Então é um custo bastante elevado. Para você ter uma ideia, o orçamento da saúde é de 7 bi, da educação é de 7,5 bi. Então é um custo bastante importante para a realidade da cidade. Então tem que ter uma forma de financiamento nacional. Maricá que se cuide, hein? Olha só, hein? Maricá, primeiro, é o melhor lugar do mundo, né? Todo mundo ama Maricá. E depois Maricá tem uma realidade muito diferente, né? Ela tem uma arrecadação de royalty bastante grande. Para você ter uma ideia, o Rio tem 6 milhões e 200, 6 milhões e 300 mil habitantes. Nós temos um orçamento de 42 bi. Maricá tem 250 mil habitantes agora, né? Cresceu bastante, e tem um orçamento de 7 bilhões. Então faz o per capita aí, é muita grana, o que é muito bom, né? E aí tem gente competente lá. O Quaquá fez um bom governo, o Fabiano faz um bom governo, né? São pessoas que pegaram essa oportunidade e transformam em políticas públicas adequadas, né? Criaram um fundo soberano, deixando uma parte dessa grana para o futuro da cidade, até porque são recursos finitos. Então, esse olhar é importante. Viva Maricá, falamos demais de Maricá aqui. Viva Maricá! Prefeito, antes da nossa última pergunta, quase que eu esqueço, eu preciso agradecer a Uniswan, que é parceira de todas as horas. Nós estamos aqui, pessoal, no Instituto Pólen, que é um Instituto de Inovação e Tecnologia da Uniswan. Cedeu gentilmente o espaço para a gente. Então, meu muito obrigado ao reitor Arapuã, magnífico reitor Arapuã e toda a sua equipe, que está aqui sempre como parceiro da juventude. Prefeito, agora para encerrar mesmo, a gente quer pedir para você dica, uma música, um livro e um lugar no Rio de Janeiro. Assim, um livro, eu estava pensando aqui, eu acho que tem que ser uma coisa atual. Tem um livro super interessante que dá para entender um pouquinho essa geopolítica mundial que a gente está passando, chamada A Guerra dos Chips. Eu esqueci o nome do autor, eu posso olhar aqui no meu Kindle. Esse eu indico também, o prefeito me indicou, eu li. Chris Miller. É bem legal, porque você entende um pouco essa lógica, né? Por que essa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, né? A história a importância da guerra da Rússia e da Ucrânia, por que os países do chamado primeiro mundo começam a desenvolver de novo política industrial, começam a querer atrair a produção para os seus países. Foram coisas que os líderes políticos mundiais se aperceberam durante a pandemia. Quando o cara falou assim, não, como a gente não vai poder mais produzir isso aqui? Não, porque o chip é lá em Taiwan e usa um produto não sei de onde da China, com uma coisa que vem do Japão. Então, tem um desejo das economias desenvolvidas hoje de comandarem, de coordenarem suas cadeias produtivas, né? Então, é um livro super atual, super interessante. Música tem tanta, cara, vai um samba aqui. Sei lá, eu sempre lembro do Nelson Cavaquinho, né? Aquela, sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos, não sei nem o nome da música, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. É porque tem um pouco a ver com isso. Eu acho que a gente, na vida, né, ser gentil, ser carinhoso, fazer o elogio é importante. Né? A gente, às vezes, na vida, só deixa para elogiar os outros quando eles morreram. Aí, depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. E o que é outra coisa? Você quer um lugar no Rio? Me dê flores em vida, um carinho, uma mão amiga. Para aliviar meus ais. É isso. Agora, um lugar no Rio, prefeito. Lugar no Rio, cara, eu tenho uma tara por Madureira, Oswaldo Cruz. Não é só por causa da Portela, não. Mas eu acho que o Rio tem lugares muito simbólicos, né? Tem bairros muito simbólicos. Você olha, a Tijuca é quase uma capital. O Meier é uma outra capital do subúrbio.
né? A Ilha do Governador é quase um país independente, os insulanos e tal. Campo Grande, na Zona Oeste, uma economia forte, o maior bairro do país, né? E Madureira é um pouco essa... Eu sempre digo isso, se o Rio fosse um corpo, né, Madureira seria o coração. Acho que tem uma energia ali pulsante dessa coisa da cultura carioca, do comércio, um pouco até daquela bagunça de Madureira, né? Um bairro que eu tenho muito carinho. Mas, assim, é uma cidade muito especial, né? Você tem, cara, essa beleza da Zona Sul, especialmente, né? Aquele contraste das montanhas com o mar, com a lagoa, enfim, áreas na Zona Oeste absolutamente surpreendentes, nessa região de Sepetiba. Agora, vou querer falar da cidade toda aqui, fazer média com todo mundo. Era um lugar do Rio, já virou o Rio de Janeiro. Cara, essa cidade é muito especial. Né? Não estou dizendo que é tudo perfeito, eu não sou idiota, não sou imbecil, sei dos problemas da cidade, mas o Rio tem muito isso, a gente tem que aprender a valorizar. Né? São coisas que são características muito peculiares da nossa cidade que a gente tem que estimular. Eu, de verdade, tenho que concordar dessa vez com o prefeito, dessas e muitas vezes, porque o Rio é a mais bela das cidades. O que a gente tem aqui de cachoeira, lagoa, praia, tudo misturado, é uma coisa muito única no mundo inteiro. Bom, prefeito, obrigado pela sua presença. Prazer. Primeiro, salve Rio, com a presença ilustre do nosso querido prefeito Dudu Paes. Salve, Salvino, salve Rio. Valeu. Valeu, gente.